the Lord, my Lord, the two Louvado seja o Senhor, meu prophets of the Senhor, Lord. os dois mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, agora a perseguição desta era perversa, é porque muitos cristãos falham em obedecer ao Senhor. Ndio sababu kuu kabisa inayosababisha watu wengi wakose kumtii Bwana. The persecution of this evil age, a perseguição desta era perversa, esta era iníqua, é o que faz com que a maior parte dos cristãos temam em obedecer ao Senhor. Inasababisha watu wengi kuogopa kumtii Mungu. And also many times E é por isso que muitas vezes os cristãos acham que a vida cristã é muito pesada, é muito difícil, eles não suportam, eles acham que não conseguem suportá-la. Portanto, eles se comprometem com o pecado para encontrar uma vida cristã conveniente. Eles chamam de cristianismo moderno ou cristianismo da prosperidade. Eles acham uma forma conveniente, eles ficam negociando uma forma para escapar da obediência. E é por isso que o Evangelho da Prosperidade veio. E é por isso que você vê este fenômeno do moderno, este fenômeno do cristianismo moderno entrou na igreja. Então, os cristãos eventualmente começaram a tentar negociar com o Senhor e debater com o Senhor a respeito do estilo de vida cristão que um cristão deveria viver. A instrução do Senhor é que, sem santidade, ninguém verá o reino do Deus Todo-Poderoso. E, entretanto, você encontra os cristãos tentando negociar, tentando achar o seu próprio caminho de santidade. O cristão moderno tem a sua própria versão de santidade. Algumas vezes, de um país para o outro, você vê que são os alfa countries, as alfa economias, que você vê o cristianismo deles diluídos com água. Eles dizem que tem uma santidade, mas na verdade é o próprio mundo dentro da igreja. Utakatifu wao umedumishwa kabisa kabisa, kiasi kwamba wanao muundo fulani wa utakatifu, lakini utakatifu kamilifu haipo kabisa kabisa ndani ya kanisa. Então, é por isso que é muito importante entender que os padrões do Senhor não vão mudar. Viwango vya Bwana vya utakatifu kamwe havitabadilika. When the Lord defines holiness and he sends his prophets to execute his Quando o Senhor define santidade e envia os seus profetas para executar a santidade na terra e na igreja, ili kwamba kudhibitisha na kuimarisha utakatifu huo juu ya dunia ndani ya kanisa. E você os vê chamando Deus Pai, e eles vêm na nuvem para visitá-los.
Você vê o Senhor vem para envolvê-los na wingu lake mwenyewe. com a sua própria... Você vê o Senhor transfigurando-os, você vê como é a aterrorizante transfiguração do Senhor. Kutisha kabisa ya Bwana yanavyofanana. Você vê eles comandando o céu e a chuva vem. Quando eles prometeram que quando eles chegarem na Índia, você vê aleijados levantando e andando, você entende que este padrão de santidade que foi instituído foi aprovado e ratificado pelo Senhor. Então o Senhor veio em Kisumu, em Central Park, muitos lugares onde a nuvem de Deus veio. Deus está simplesmente dizendo, este é o padrão de santidade. Esta é a única santidade. Kiwango hicho cha utakatifu ambao manabii wa Bwana wa kutisha Mungu Baba wameimarisha na kudhibitisha ulimwenguni. Unaona Bwana anakuja kuidhibitisha wakati anapokuja katika wingu lake, kama vile alivyokuja kule Kericho, Kapkatet, Kisumu ya kwanza, Kisumu ya pili, katika mkutano wa Central Park. Bwana anakuja mwenyewe kudhibitisha na kuimarisha kiwango hicho cha utakatifu, na kusema ya kwamba hilo ndio kiwango chake cha utakatifu anahitaji, na kusema ya kwamba hilo ndilo kiwango chake cha utakatifu anahitaji. So the Christianity of convenience is a very deadly Então, o cristianismo da conveniência é um tipo de cristianismo muito mortal que vai mergulhar toda uma geração no lago de fogo. Makubaliano na dhambi ni hatari kabisa. Uokovu wa Kikristo hiyo, aina hiyo, ndio ambayo itapoteza na kuzamisha kizazi chote kizima ndani ya ziwa la moto. Então, se você olhar a perseguição desta era perversa, você vai descobrir que o próprio Deus não colocou diante de você nem de nós nenhuma tentação que você não possa suportar. Mas o Senhor também capacitou a igreja com o Espírito Santo. E, entretanto, o Senhor comandou perseguição na vida da igreja. Que se você é nascido de novo, é óbvio que você pode esperar ser perseguido. É isso que o Senhor está dizendo. Por exemplo, no livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse 1, versículo 9. Isto é o que ele diz. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Ele diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Swahili é muito poderoso, que eu compartilho com vocês. Nós somos companheiros no sofrimento, nós partilhamos do sofrimento e do reino. E na perseverança paciente que pertencem a nós em Cristo Jesus. Isto é sério. Ele está dizendo que Deus comandou para nós, Jesus ordenou para nós sofrimento e sofrer com paciência, que vai nos ajudar a suportar com paciência os sofrimentos que estão vindo. Na pia uvumilivu wa saburi ambao itatustahimilisha sisi ambao ni wafuasi wake, iwapo tutastahimili. Isso é muito sério, povo abençoado.
whatever the kind of persecution that we may Significando, qualquer que seja o tipo de perseguição na qual nós passemos, o Senhor já proveu o caminho para nós vencermos. Ambayo tutaipitia, tayari Bwana ametutengenezea njia yetu sisi kupata kuishinda. And the Lord himself has already ordained E o próprio Senhor já havia comandado que a perseguição é o que nós temos que passar para poder purificar a nossa caminhada. And that's why in the book of 2 Peter chapter E é 1, por isso que no livro de 2 Pedro, capítulo 1, read with me 2 Peter chapter 1, blessed people. leiam comigo 2 Pedro, capítulo 1, povo abençoado. He says from verse 1, Simon Peter, the servant Ele diz a of partir do Christ, versículo the 1. servant and apostle of Jesus Christ. Anasema kuanzia mstari wa Simão kwanza, Pedro, Simoni servo Petro, e apóstolo de mtumishi na Jesus mtume wa Cristo. Yesu Kristo. And then he says to those who through righteousness, the righteousness of our God and Savior Jesus Christ, have received a faith as precious as ours. Na anasema kwamba Então kwa ele wale diz ambao, a kwa njia ya aqueles haki que, ya Mungu mediante wetu a na justiça de Mwokozi nosso Yesu Deus e Kristo, Salvador Jesus mmepokea Cristo, imani iliyo receberam dhamani kama conosco yetu. uma fé igualmente valiosa. Em outras palavras, ele está dizendo que a fé que nós recebemos de Jesus é a mesma fé. Todos recebem a mesma fé. Ninguém pode dizer eu tenho uma fé do primeiro mundo, do mundo moderno, do terceiro mundo. Todos têm que ter a mesma fé, o mesmo padrão de fé. Yesu Kristo ndio imani ile sawia, ile moja na ile imani ya mitume. Hakuna vile mtu anaweza sema ya kwamba eti mimi nimepokea imani kutoka katika Ukristo wa kisasa. Hapana. Anasema ya kwamba imani tuliyoipokea ni imani ile ile iliyo na neema ile ile moja. He's saying that if Ele está dizendo que quando Pedro viu quão graciosa é essa fé, ele foi capaz de ser crucificado e morrer pela fé. Mas nós também temos que estar da mesma forma, dispostos a morrer por essa fé. Hivyo basi alikuwa na hiari, alikuwa tayari kabisa kuikufia hiyo imani. Hivyo basi anasema kwamba nasi pia tunapaswa kudhamini imani hiyo na kuwa tayari kuikufia. Então ele está dizendo da mesma forma, os padrões de santidade do Senhor são os mesmos. Viwango vya Bwana ni sawia, ni moja hivyo. In Deuteronomy chapter 33 verse 25. Em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 25, ele diz o seguinte, Deuteronômio 33, versículo 25, ele diz, quando chegarmos lá, vamos ler juntos. Então, Deuteronômio 33, eu vou ler o versículo 25. Ele diz: as trancas das suas portas serão de ferro e de bronze. And your strength will be equal to your days. E a tua força durará como os seus dias. Quando ele estava falando com Asa, provendo esta bênção para ele. Isto é o que o Senhor disse. Ele prometeu para ele óleo. Então ele prometeu para ele a força que iria carregá-lo todos os dias, no qual o Senhor o permitisse viver. E vocês sabem muito bem que o Senhor conhece cada um dos seus dias nesta terra.
So in the same way the Lord is speaking to this generation, Então, da mesma Hivyo forma, o basi, kwa Senhor namna está hiyo, falando Bwana com esta anazungumza na geração kizazi hiki and talking to the church. na kuzungumza na e kanisa. falando com a And telling the igreja church, you don't have to lower your e standards. dizendo para a igreja, você não tem que baixar, rebaixar o seu padrão. You don't have to compromise your Christian walk. Você não because the tem Lord que does not comprometer a compromise. sua He has zero caminhada tolerance cristã, for compromise porque o Senhor Christian não salvation. aceita comprometimento. Ele tem zero tolerância ao comprometimento da salvação cristã, a misturar a sua salvação We saw very cristã. clearly that the church in Pergamum, when they compromise the Lord, Ceder em algumas touch coisas. the sword. He wants to Você vê que a butcher his own igreja, church. quando a igreja compromete, cede algo no seu padrão, ele toca na sua espada para matar a igreja. Alikuwa tayari kabisa kulichinja kanisa lake mwenyewe. So the Lord is saying that even as you're going through Então o Senhor está dizendo que mesmo quando você está passando através da perseguição e nas provas e tentações, Ele já proveu poder suficiente através do Espírito Santo para que você possa vencer. Então você não precisa se comprometer, você não precisa ceder. Hivyo basi amepeana nguvu za kutosha kabisa kwa njia ya Roho Mtakatifu ili kwamba kuwawezesha ninyi. Hivyo hampaswi kukubaliana na dhambi hata mnapopitia katika mateso yenu. Look at the promise he gives in Matthew 28. Veja a promessa que ele dá em Mateus 28 para a igreja, That you may obey him fully and that you may not compromise. que And se você serve him o fully without obedecer compromise. totalmente e servi-lo totalmente sem se comprometer, sem ceder em nada. He says, Matthew 28 verse 18, then Jesus came to Ele them diz, and said, Mateus 28, 18, ele diz, então Jesus veio a eles e disse, aproximou-se e disse, all authority in heaven and on earth has been, again, let me just open this page. Again, all authority novamente, in deixe-me heaven abrir, and on earth novamente, has been given to me. That is what Jesus said to them. é isto que Jesus disse para eles, toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada. And so that is what Jesus is saying to the present Então, church also. You don't é need to isso que compromise Jesus because está dizendo all para a igreja deste dia authority in presente. heaven Também você and não authority, precisa se all comprometer, of it, porque on the earth toda a has been autoridade given to no him. céu e And he will help toda a autoridade na terra foi dada a Ele, e Ele vai te ajudar. Kwamba ninyi hampasi kukubaliana na dhambi kamwe katu, kwa maana mamlaka yote mbinguni na mamlaka yote kabisa duniani yamepeanwa kwa Kristo Yesu Masia, na hivyo basi Yesu yuko tayari kabisa kuwasaidia. Therefore, go and make disciples Portanto, of all nations, baptizing them in the name of the Father versículo and of 19. the Son and of the Holy Spirit. Na kwa hivyo, kwa sababu hii, Portanto, vão enendeni e façam ulimwenguni, discípulos de mkawafanye todas mataifa as yote nações, kuwa wanafunzi, batizando-os em nome do mkiwabatiza Pai, kwa jina do la Baba, Filho e na do la Mwana, Espírito na la Roho Santo. Mtakatifu. So this is something Jesus was saying to the entire Então, generation of isso é algo que Christians, all of Jesus them, from estava the dizendo first para church until todas today. as gerações de Hivyo cristãos, basi, todos haya ni eles, mazungumzo desde a ambayo primeira Yesu igreja alikuwa anaambia até hoje. vizazi vyote kabisa vya Wakristo, kuanzia katika kanisa la kwanza hadi leo hii. And verse 20 is even more powerful. It says, and teaching them to obey E o versículo everything 20 I é have mais, commanded you. é mais Na poderoso. mstari wa 20 ni wa nguvu Porque ele hata disse, zaidi. ensinando-os a Anasema kwamba, obedecer a "Mfundisheni kuyashika mambo tudo o que yote eu lhes niliyowaamuru ordenei." ninyi, And teaching them to Obedecer. overcome everything I've commanded you. nanyi mkiwafundisha E kuyashinda ensinando-os mambo yote a ambayo vencer e niliwaamuru obedecer ninyi. tudo o que eu comandei To para obey, I don't know vocês. what you're reading. And teaching them to obey everything I've commanded you. Nanyi E mkiwafundisha ensinando-os a kutii obedecer mambo yote tudo o que eu niliyowaamuru lhes ninyi. ordenei. And he finishes by saying, and surely I am with you always,
even to the very end of the age. Jesus promised never E to forsake his church. To Jesus always be prometeu with the que church, jamais vai helping her, abandonar a that she sua may igreja. not Ele need to estará compromise. sempre com a igreja, ajudando-a para que ela não precise se comprometer, ela não precise ceder. E ele disse, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, até a consumação do século. Yesu akiahidi ya kwamba kamwe katu Yesu aliahidi kanisa lake, tafadhali. Ya kwamba Yesu aliahidi kanisa lake ya kwamba kamwe hata Aqui Jesus promete que estará sempre com a igreja e vai ajudá-la a vencer. Ele estará com ela até o fim. katu kabisa na dhambi katika njia yoyote ile. You don't need to compromise to sin with sin. Você não precisa ceder ao pecado ou com a iniquidade ou com a imoralidade, porque ele prometeu que ele estará conosco todo o caminho até o fim. Ama na usherati kwa njia yoyote ile, kwa maana Yesu aliahidi ya kwamba atakuwa pamoja nasi siku zote hadi mwisho. Zechariah chapter 4 verse 6 he says, Zacarias 4:6 ele diz, Zechariah chapter 4 verse 6 he's saying, Zacarias capítulo 4, versículo 6, ele está dizendo, então me disse, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Esta é a palavra do Senhor a Zerubabel. Zorobabel, não por força, nem por violência, But by my spirit, says the Lord Almighty. Yes, indeed, Israel has its own translation. Mas- Not by might, nor power, but by the Spirit, says the Lord Almighty. So that is a tremendous promise. The Lord said então, His Spirit esta é uma that He tremenda promised promessa. O would Senhor está come to dizendo you que o in Espírito Acts que Ele prometeu viria até vocês em Atos 1:8, veio para vocês e agora vocês vão vencer pelo Espírito do Senhor. Porque Ele diz, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aliahidi ya kwamba kwenye kitabu cha Matendo sura ya kwanza mstari wa 8 ya kwamba atamtuma Roho wake. Hivyo basi sio kwa nguvu wala kwa uweza, bali kwa Roho Mtakatifu wa Mungu ndipo mtakaposhinda. And he says very, very clearly here, blessed people, E ele diz muito, muito claramente aqui, povo abençoado, that his power would be que with o you. poder dele estaria com vocês. He would bring the Holy Spirit, and the Spirit of the Ele Lord would bring traria the o power of the Espírito Lord. Santo, It's not e o by your Espírito power, do Senhor by your traria o might, poder but by do the Senhor. Spirit Não é of God pelo that seu will bring the poder life nem of pela Christ sua into your força, life, and you will mas overcome. é o Espírito do Senhor que traz a luz de Cristo para a sua vida e então você vence. Ataleta nguvu za Mungu ndani mwenu. Hivyo basi haitakuwa kwa nguvu zenu ama uweza wenu, bali itakuwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu ndani mwenu. And that's why in Titus chapter 2, E é por isso que em Tito, capítulo 2, eu vou ler o versículo 11 até o 15. Tito, capítulo 2, do 11 ao 15. Os versículos 13 e 14 são Titus suficientes. chapter 2 says, for the grace of God has appeared that offers salvation to Tito all 2, people. 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live a life self-controlled, upright and godly lives. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, sensata, justa e piedosa nesta era presente, neste mundo presente. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ.
enquanto aguardamos a bendita esperança, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então isso é sério, porque ele está dizendo que a graça veio com poder suficiente para poder nos instruir, nos fortalecer e nos conduzir a rejeitar a iniquidade e a perversidade e a imoralidade, mas a aceitar e construir na nossa vida a santidade, uma vida santa, uma vida de retidão em meio a uma geração pervertida. Poder suficiente. A graça veio com uma potência suficiente, com poder suficiente para te ajudar. Para te ajudar a viver esta vida. Que ele diz, uma vida sensata, justa e piedosa neste mundo presente. Let us see when this grace came, how he came. Vamos ver quando que esta graça veio e como que ele veio. He says, for the grace of God has appeared that offers salvation Ele to all diz, people. Literally all, 8 billion on the earth now, yes, all. Ele diz, porque a graça de Deus apareceu para salvar e oferecer salvação a todas as pessoas, literalmente todas, é o versículo 11. Tito 2:11. O Senhor é tão poderoso que Ele pode salvar todos. Ele simplesmente quer que você vá e os apresente para Jesus. Então, se você ler o livro do Gênesis, capítulo 3, vamos ver quando que essa graça apareceu. No versículo 6, ele diz, look at the last thing right there, and also desirable for gaining wisdom. Look at gaining wisdom through the back door. She took some and ate it. Veja como você pode receber sabedoria por outra porta. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente para os olhos, veja que a cobiça dos olhos, e além disso, desejável para dela obter sabedoria e conhecimento, veja outra forma de conseguir sabedoria por outra porta, que não é a porta de Deus. Ela então tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vocês sabem muito bem que quando a igreja de Laodiceia caiu no pecado, uma das escrituras que o Senhor deu para eles é que eles eram cegos, ou seja, eles eram cegos, pobres, miseráveis, e também que eles estavam nus. Ele se referiu à nudez. Bwana alisema kwamba wao ni wanyonge wa kuhurumiwa, maskini, tena walio uchi na vipofu. Então, é impressionante porque quando a humanidade cai, então eles se tornam nus. Entretanto, quando eles são restaurados, quando você olha a igreja em Sardes, quando ele fala com eles, ele diz, entretanto, há poucas pessoas em Sardes e eles estão vestidos de brancos. Então, a igreja agora, quando você está vestindo seu corpo glorioso, quando você derrotou o pecado, a sua alma redimida, então ela é vestida de branco e glorioso e andando com Jesus. Enquanto que neste mundo, no estado caído, você está nu. Então esta é toda a diferença entre o corpo que está caído, que não é redimido, e o corpo glorioso que você terá quando o Messias vier. O corpo glorioso está vestido, mas agora você está nu em termos do pecado que te trouxe para esta condição.
hivyo basi iko uchi. Lakini anasema kwenye kitabu, anasema wakati anapozungumza na kanisa la Sardi, ya kwamba bali kuna watu wachache katika Sardi ambao hawajayachafua mavazi yao. Hivyo basi anasema ya kwamba wakati ambapo uko katika mwili wa utukufu, basi umevikwa vazi jeupe takatifu. Lakini tukiwa bado katika mbili hizi za dunia, sisi tuko uchi mbele za Bwana. Because of sin that has plagued this wicked por causa do pecado que praguejou, que trouxe praga, enfermidade a esta carne fraca e pecaminosa. His wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Kisha anasema katika mstari wa Versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. That's amazing. You see now, Isto é impressionante. Você vê agora que o homem caiu, os filhos de Deus caíram, e o Senhor agora começa os primeiros passos, porque ele pode vê-los, ele pode ver que eles estão caídos, eles viram quando eles caíram. Então, e quando, não quer dizer que eles se esconderam porque Deus não pode vê-los. Não, Deus vê tudo, ele é onisciente, onipresente. Mas quando ele começou a dar os primeiros passos em direção a eles, antes mesmo dele dizer qualquer palavra, foi aí quando a graça de Deus se manifestou para salvar por todo o homem caído. Ou seja, quando o Senhor deu o primeiro passo em direção ao homem caído, foi quando a graça de Deus se manifestou. Antes dele falar qualquer palavra, ele agiu. Ele foi buscá-los, procurá-los. Okay, neema ya Mungu iletaye wokovu kwa watu wote ilianzia pale. Wakati Bwana alifanya hatua ya kwanza hivi kutembea kuelekea katika kutafuta watoto wake ambao wameanguka. When the Lord began just that first step, quando o Senhor começou, deu aquele primeiro passo, quando ele deu o primeiro passo assim, para ir em direção aos seus filhos caídos, foi quando a graça de Deus apareceu para trazer salvação para todos os homens. Aleluia. Que maravilhoso. And then look at how he escalated that grace, verse 9. Então veja como que ele intensificou esta graça no versículo 9. But the Lord God called to the man, where are you? God calling out to his lost children. O Senhor chamou o homem, Deus chamou seus filhos perdidos. Deus estendeu o seu braço de graça para procurar os seus filhos perdidos. E a graça de Deus apareceu para trazer salvação para todos os homens bem aqui. E chamou, Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde estás? Aqui foi quando a graça intensificou, porque agora Deus chamou o homem. E a graça de Deus se manifestou para salvar todos os homens. God extending his arm of grace, reaching out. Deus está estendendo o seu braço de graça para tentar alcançar e trazer de volta os seus filhos perdidos. Foi aí quando a graça de Deus apareceu para trazer salvação para todos os homens. Neema ya Mungu iletayo wokovu kwa wanadamu wote inapodhihirishwa pale.
Even the verse 10, when he's engaging them to discuss the fall. No versículo 10, quando ele está tentando conversar com ele para discutir a queda, esse tipo de conversa para discutir a queda, isto agora é Deus tentando achar uma forma de ajudar os seus filhos que tinham caído. E foi aí quando a graça de Deus se manifestou para trazer salvação para todos os homens. Je, ni vipi ambavyo mlianguka? Hiyo ni neema ya Mungu iletayo wokovu wa Mungu kwa wanadamu wote, imefunuliwa, inadhihirishwa pale. And verse 15 of Genesis 3 is also the grace of God. No versículo 15 de Gênesis 3 também, a graça de Deus apareceu para trazer salvação para todos os homens. Neema ya Mungu imedhihirishwa, iletayo neema kwa wanadamu wote, inafunuliwa pale. Iletayo wokovu, kumbuka hiyo. So anyway, it says verse 15, and I will put enmity between you no and the woman, 15, and between your offspring and hers. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, este esmagará a cabeça da serpente, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui é quando o Senhor fala a respeito da cruz pela primeira vez. O primeiro evangelho, quando Deus pregou o evangelho pela primeira vez, é isso aqui. Quando ele agora está dizendo que Cristo virá e vai morrer na cruz. E ele está dizendo que Cristo vai esmagar a cabeça da serpente. Quando ele está definindo aqui aqueles que serão cristãos nascidos de novo. Ele está definindo-os aqui em termos da separação que a obra que Jesus fez na cruz iria trazer para os cristãos que nasceram de novo, a separação deles entre a serpente, a descendência da serpente, as obras da serpente e a escuridão da serpente. Ele vai trazer aqui a salvação através do descendente da mulher. É isso que ele está dizendo aqui. Na wale ambao ni watoto wa nyoka, utengano ambao italeta kati ya watoto wa Kristo na wale uzao wa nyoka, wale ambao ni uzao wa uovu, ibilisi, giza. Ele colocou aqui a separação entre os cristãos nascidos de novo e o pecado deste mundo. Então, no versículo 21, você vê novamente a graça de Deus apareceu para trazer salvação para todos os homens. Porque ele diz, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher e os vestiu, cobriu a nudez. Significando que ele sacrificou um carneiro. Esta foi a primeira morte. Esta primeira morte aqui simboliza a morte de Cristo. Que Cristo iria morrer pelo pecado do mundo e através do seu sangue, agora introduz a adoração do sangue. E agora, através do sangue, eles iriam ter vestes de justiça. Então, esta é a escritura que finalmente você viu cumprido no livro do Apocalipse 19, quando você vê a igreja vestindo linhos de vestes de linho finíssimo, resplandecente e limpo, que é a justiça da igreja. Hilo ndilo vazi ambalo unaona kwenye kitabu cha Ufunuo 19. Hilo ndilo vazi la uhaki ambalo tunaona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 19
kuanzia mstari wa 6 hadi wa 9, wakati unapovalia uhaki wa Mungu. When the Lord delivered Noah, quando o Senhor libertou Noé, quando Noé estava pregando por 120 anos, implorando para aquela geração, arrependam-se porque o juízo está vindo, foi ali quando a graça de Deus apareceu, que traz salvação para todos os homens. Baada ya Nuhu kuhubiri miaka 120, akionya kizazi cha majira hayo wapate kutubu na wakakosa kutii. Hivyo basi wakati Nuhu alipotii, hivyo when Noah was bringing them that grace, was preaching to them, announcing them, please quando repent, Noé estava please trazendo repent, esta graça, pregando para eles, dizendo, por favor, arrependam-se, sejam justos. O juízo de Deus está vindo. Na kuambia kwamba tafadhali tubuni, kwa maana hukumu ya Mungu inakuja. Hapo ndipo sasa hiyo dhihirisho la neema ya Mungu iletayo wokovu kwa wanadamu wote imefunuliwa ilipodhihirishwa. Foi aí quando a graça de Deus apareceu para trazer salvação para todos os homens. E no livro do Gênesis, capítulo 5, versículos 24 em diante, então você vê que quando Enoque andou com Deus e ele o arrebatou, então ali é o que está exemplificado também. When in Genesis chapter 7 verse 16 Noah entered quando em Gênesis capítulo 7, 16 Noé entrou na arca e a porta foi fechada, o juízo veio, mas eles foram salvos. Foi aí quando a graça de Deus, que traz salvação para todos os homens, apareceu. Nuhu alipoingia pamoja na familia yake katika hilo safina, na hapo basi wakaokolewa kutokana na ghadhabu ya Mungu iliyokuwa inakuja. Hapo ndipo udhihirisho wa neema ya Mungu iletayo wokovu kwa wanadamu wote ilipofunuliwa. In Genesis chapter 12 verses 1 to 3, when Abraham was em Gênesis 12, de 1 a 3, quando Abraão está sendo abençoado e foi dito a ele que através da linhagem dele, versículo 3, que o mundo inteiro seria abençoado, porque o Messias viria. Alipokuwa anabarikiwa na kuambiwa ya kwamba kwenye mstari wa 3 ya kwamba kupitia kwa ukoo wake, kizazi chake, basi Masia atakuja. Hivyo and all the nations will be blessed through the Messiah, through his lineage, the Messiah coming through his lineage. E todas as nações seriam abençoadas através do Messias, através da linhagem de Abraão, porque o Messias viria da linhagem de Abraão. Foi aí quando a graça de Deus apareceu para trazer salvação para todos os homens. Em Gênesis 22, 13 e 14, quando ele pegou Isaac e ele queria sacrificá-lo, e então aparece o cordeiro como a morte, o carneiro como a morte substitutiva. Agora, então, o cordeiro de Deus agora aparece, a graça de Deus aparece bem ali no Monte Moriá para trazer salvação para todos os homens. Abrahamu alipomfunga Isaki na kumweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni, tayari kumtoa, kumchinja kama dhabihu ya kuteketezwa. Quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaac, ele estava disposto. A graça de Deus apareceu. Deus fez aparecer aquele carneiro, que é a representação de Cristo Jesus, que seria sacrificado. Mas nós não podemos esquecer de Gênesis 19, Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 16 a 25. Quando Ló hesitou, os homens agarraram a mão dele, a mão da sua esposa e das duas filhas, e eles os conduziram para fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. E aí, quando a graça de Deus apareceu para trazer salvação para todos os homens, puxando-os, arrastando-os para fora do juízo. Wale watu wakamshika mkono wake na mikono ya mke wake na binti zake wawili na kuongoza salama nje ya mji, kwa kuwa Bwana alikuwa na huruma kwao. Hapo sasa dhihirisho hilo
ndilo linalodhihirisha Hapo sasa ndilo neema la Mungu liletao uokovu kwa watu wote ilifika pale, ilikuja. And then we cannot forget Genesis 14 when Melchizedek came. E então, não podemos esquecer Gênesis 14, do 17 ao 20. Melquisedeque aparece com a cruz, com o sangue, com o vinho e o pão, como precursores da cruz de Jesus. Isso representando a nova aliança que ele iria trazer na cruz do Calvário. É aí quando a graça de Deus apareceu para trazer salvação para todos os homens. Wakati ambapo Melkizedeki alipokuja na mkate na divai ambavyo ni viashiria vya msalaba, vya damu katika msalaba, na unaona ya kwamba hapo ndipo kwa maana neema ya Mungu iletayo uokovu kwa wanadamu wote ilipodhihirishwa. Gênesis 14, de 17 ao 20. Ezequiel 33, versículo 11. When it says the following, quando ele diz o seguinte, Ezequiel 33, 11, quando ele diz, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their wicked ways and live. Turn from your evil ways. Why will you die, people of Israel? That is when the grace of God has appeared that brings salvation to all men. Então ele diz, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que iriam morrer, ó nação de Israel? Aqui a graça de Deus se manifestou para salvar todos os homens. Então nós vemos muito claramente o Senhor dizendo que a graça de Deus que apareceu, que Ele trouxe para a humanidade, é toda suficiente para te ensinar a rejeitar o pecado, a perversidade, a iniquidade, e te ensinar como poder aceitar a justiça e a santidade para entrar no reino de Deus. Ambaye paswa kutufundisha kukataa dhambi, kukataa udhalimu, kukataa uovu na kila tamaa za kidunia, na pia vile vile kutufundisha kukubali uhaki na utakatifu wa Mungu katika Kristo Yesu, ili kwamba tukapate kuokolewa na Mungu. So he's essentially saying that there is no need to compromise. Então ele está essencialmente dizendo que não há necessidade de ceder e de se comprometer, não importa a perseguição desta era perversa. That when we live in this wicked world, we must face para que quando nós vivemos neste mundo iníquo, nós temos que encarar a perseguição. Então há necessidade em ceder e falhar e obedecer ao Senhor e acabar no lago de fogo. Hivyo basi hakuna haja, hakuna njia yoyote ya kukubaliana na dhambi. Ni lazima tupate kuishi katika utiifu katika Kristo Yesu Bwana Masia. In 2 Corinthians chapter 4, if you turn with me there. Em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, se você abrir comigo lá. 2 Coríntios capítulo 4. Eu vou ler do versículo 7 ao 16. We have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Ele diz, mas nós temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder todo suficiente, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ele está falando da doação do Espírito Santo, que Deus nos criou como vasos de barro feito do chão. Mas então ele depositou o tesouro da sua glória, que é o Espírito Santo. Ele colocou o Espírito Santo dentro desses vasos de barro.
So he built us as pottery. He built us from Deus, Ele é o oleiro. Ele, como oleiro, nos criou como vasos da terra, do pó da terra. Agora nós somos os vasos de barro, mas Ele colocou então agora a sua glória, o seu tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo. Lakini mle ndani akaweka hazina kuu kabisa ya utukufu wa Roho Mtakatifu. Verse 8 of 2 Corinthians chapter 4 he says, Versículo 8 de 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz: we are hard pressed on every side, but not crushed. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desesperados. Perseguidos, porém não abandonados. Porque lembra-se que Ele prometeu para estar conosco até mesmo até o fim dos tempos, pelo Espírito Santo. That's why he said persecuted but not abandoned. É por isso que ele diz, perseguidos, mas não abandonados. Struck down but not destroyed. Abatidos, mas não We always destruídos. carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo We mortal. always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, a morte dele, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, May also be revealed in our mortal body. para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. So then death is at work in us. Então, de modo que a morte opera em nós, But life is at work in you. mas a vida está operando em vocês. I Está believe, escrito. Eu therefore I criei, have spoken. por isso falei. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Já que temos o mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos. Because we know that one who is raised, the one who raised Jesus, our Lord and blessed Savior from the dead, will also raise us with Jesus and present us with you to himself. He's literally talking about the day of rapture. Ele está literalmente aqui falando do dia do arrebatamento, porque ele diz, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, ele também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com That is vocês. reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça com que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Então ele está definindo a perseguição deste tempo, dizendo, você não precisa se comprometer, porque esta perseguição foi designada por Deus. In verse 16 it says, therefore we do not lose No heart. versículo 16 ele diz, por isso não desanimamos. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Porque embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. That far outweighs them all.
pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Novamente aqui ele está falando daquela glória eterna que o Senhor prometeu na visão de 18 de outubro de 2021, a glória que vai ser revelada no arrebatamento, a glória eterna que será revelada em nós é muito maior do que esta leve e momentânea tribulação, as perseguições momentâneas que nós tivemos, e também esta vida, ela é momentânea, ela vai durar pouco. Alidhihirisha katika maono hayo ya tarehe 18 Oktoba mwaka 2021, utukufu ule ambao utakuja kufunuliwa wakati wa unyakuzi. Hivyo basi anasema ya kwamba ni mkubwa, unazidi vitu vyote, inapita kabisa mateso yetu na dhiki yetu nyepesi na muda mdogo hapa duniani. So this conversation in verses 16 and 17 então, esta conversa no versículo 16 e 17 é enorme. Ni makubwa sana zaidi. Isto deve ajudar o cristão deste dia presente e encorajar você a ficar firme e andar e falar o que você está pregando e não se comprometer. Você tem que viver o que você está pregando e jamais se comprometer, ceder ao pecado. Porque ele está dizendo aqui que o sofrimento e a perseguição pela qual nós estamos passando, número 1, é muito leve, número 2, é temporária, é momentânea, ela vai durar pouco. Jambo la kwanza ni nyepesi na jambo la pili ni muda mfupi. Mas no versículo 17, nós vimos que nós somos vasos de barro, e onde ele depositou a sua glória, a glória de Deus, a glória do Espírito Santo. Então ele está lá dentro de nós para nos ajudar. Ameweka mle ndani hazina ambaye ni Roho Mtakatifu ambaye ana uwezo na nguvu kuu za kutusaidia. Então o Senhor, no versículo 16, ele vem muito claramente que a forma como ele designou o corpo humano, o ser humano na criação, é de tal forma que quando você recebe Cristo e você está sendo perseguido, obviamente, exteriormente, você vai estar se desgastando, o seu corpo mortal estará sendo desgastado pela perseguição. Hivyo basi anapopokea mateso, quando você recebe Cristo, o mundo tem que lutar contra você. Então, quando as pessoas olham para você, eles podem ver que você está exteriormente se desgastando. Na upitie mateso, na wakati ambapo ulimwengu unapokutazama, watu wanapokutazama, wataona ya kwamba kwa nje unachakaa. Mas ele está dizendo, nós jamais desanimamos quando nós estamos nos desgastando, significando a rejeição do mundo é muito pesado, mas essa rejeição do mundo, ela não é amigável, de forma nenhuma, o mundo não é amigável. Yale kukataliwa na ulimwengu sio nyepesi, sio ya urafiki, sio mzuri, sio tamu kwako. Said, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. He's saying there is a deposit of eternal glory. Então ele está dizendo que há um depósito da glória eterna que ele depositou dentro de você, para que mesmo que você esteja se desgastando externamente, exteriormente, você está ansiosamente aguardando aquele dia da glorificação. Você está sendo preparado para aquela glorificação. Porque ele diz, embora estejamos a desgastar-nos exteriormente, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Mas este desgaste exterior, eu quero lidar com isso, na verdade simula e caracteriza a perseguição deste mundo contra os filhos de Deus. Ambayo inadhihirisha, ambayo inaonyesha mateso ambayo watoto wa Mungu wanapitia kwa wakati huu.
And so this wasting away, outward wasting away, Então, what the Lord means este by this desgastar-se is saying exterior, that o que o Senhor this quer world is dizer not com our isso? home. Ele We're está only dizendo que, living essencialmente, in este mundo anticipation exterior não é o nosso lar. Nós estamos vivendo em expectativa como peregrinos estrangeiros. Nós estamos à expectativa do nosso lar, porque este mundo não é o nosso lar. Bwana kimsingi anasema ya kwamba duniani humu sio nyumbani kwetu, ya kwamba sisi ni wapita njia, ya kwamba sisi ni wasafiri, sisi ni wapangaji hapa duniani, na ya kwamba hapa duniani sio nyumbani kwetu. And this wasting away is what really E este gives the desgastar-se picture é of o the que fact realmente that when you dá receive the o light of retrato Christ, do the light fato de born que again, quando você the world recebe a will luz de hate you. Cristo, é nascido de novo, o mundo vai te odiar. Dhibitisho na taswira wazi kabisa ya kwamba unapompokea Kristo ni lazima ulimwengu ukuchukie. John chapter 16 verse 33, João 16, 23. it says, I have told you these things so that you may have peace. Anasema ya kwamba E ele diz, eu vos tenho dito estas coisas para que em mim tenhais, para que tenhais paz em mim. 33, João 16, 33. ulimwenguni humo Eu lhes disse estas coisas para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo passarão por aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor diz que exteriormente, quando nascemos de novo estamos no mundo, a perseguição contra os crentes, os cristãos, vai nos fazer desgastar-nos exteriormente, querendo mostrar que este mundo não é o nosso lar. Ele quer que vocês saibam que este mundo não é o seu lar, e quando você nasceu de novo, recebe Jesus, este mundo tem que lutar contra você. E esta luta traz desgaste exterior ao nosso corpo. Kwa sababu ya Kristo, kwa sababu ya umeokoka. Hivyo basi anakusababisha upate kujua ya kwamba hapa duniani sio nyumbani kwenu. Hivyo basi wapaswa kujiandaa kwa ajili ya makao ya milele mbinguni. In other words, the Lord is saying that this outward Em outras palavras, o Senhor está dizendo que este desgaste exterior dos cristãos por causa da perseguição enquanto eles estão neste mundo é o que deve nos fazer ansiar muitíssimo pelo nosso corpo celestial antes de tudo, os corpos que nunca se desgastarão. Kwa sababu ya mateso, kwa sababu ya wokovu, kwa sababu ya Kristo. Hivyo basi anasema ya kwamba hiyo ndio ambayo inapaswa kukusababisha wewe upate kutamani sana na zaidi, kuwa na hamu, kuwa na haja kabisa ya kupata kuishi katika makao yenu ya milele. Mimi nimeanza na Melizeni tafadhali. Sijaingia kwenye makao hata. Nikasema mnastahili kutamani sana mwili zenu za kiutukufu, za umilele, kwa maana hili inachakaa, inararuka kwa ajili ya mateso. Sasa mnafaa kutamani mwili ambazo zitakuwa za milele bila kuchakaa. That you may long for your heavenly bodies, your glorious bodies. Para que vocês possam ansiar pelo seu corpo celestial, pelo seu corpo glorioso. And he's saying, anyhow, truly said, the way it is said, E ele está that you may also dizendo long for your heavenly home. The world is not your home. que vocês também devem ansiar pela sua pátria celestial, porque esta terra não é o seu lar. The wasting away outwardly, it essentially speaks about the fact that you should Este realize that desgaste this is all exterior territory. essencialmente fala do fato de que você está em terra hostil. Este não é o seu lar. Você tem que querer sair daqui e ansiar pelo seu lar celestial. Você está em território inimigo, em território hostil enquanto você está aqui. And therefore, like I said, prepare
Portanto, como eu disse, prepare-se para deixar deste lugar no arrebatamento para entrar no seu lar eterno. Veja, vai ser insuportável. Veja o terremoto na Síria. Veja a Síria, a guerra na Ucrânia. Você veja que isso não é o seu lar. Nós temos que ansiar pelo lar melhor, onde não haverá terremotos, não haverá derramamento de sangue. E nós vamos celebrar a ceia das bodas. Todos os dias iremos em festas e cerimônias diante do Senhor, banquetes, jantares, e adorar o Senhor, adorar com os anjos em vestes diferentes, coroas diferentes para ocasiões diferentes eternamente. Makao yenu ya milele mbinguni, ukiona miili yenu ikichakaa hapa duniani kwa wakati huu, na makao ambao hamtakuwa ni mitetemeko kama hili kubwa umeona nimetwanga nayo Turkey na Syria kwa ajili ya kuabudu sanamu. Você vê o que já está acontecendo neste mundo, tudo está se deteriorando. A guerra na Ucrânia, o terremoto na Síria, o coronavírus, os terremotos no Haiti, no Chile, Nepal, e vários lugares da Terra. Tudo isto nos faz ansiar pela nossa pátria celestial, onde não haverá mais nada disso. Vai ser todo dia alegria, celebração, a ceia das bodas do Cordeiro, vários jantares, várias celebrações e adoração, onde nós usaremos vestes diferentes e coroas diferentes em cada ocasião. Celebração eternamente, na presença do Senhor. Será alegria eterna. Enquanto que aqui embaixo estará tudo sendo destruído, o coronavírus vai voltar, todo terremoto ferindo toda a terra com o juízo de Deus. Inastahili kuwafanya mutamani sana boma yenu, nyumba yenu pale Baba yuko mbinguni pale. Hivyo basi anasema ya kwamba kama vile miili yenu inavyochakaa hapa duniani, basi inapaswa kuwasababisha ninyi mpate kutamani nyumbani, makao ya milele, pale ambapo Baba yenu Mungu wenu yuko mbinguni pale, mahali ambapo hakuta kuwepo na matetemeko za ardhi, kama vile tetemeko la ardhi ambalo manabii wakuu zaidi wa Bwana wamepiga Uturuki na Waashuri linaloendelea sasa hivi. Halitakuwa na vita kama vile vita vinavyoendelea kule Urusi na Ukraine sasa hivi, ya kwamba mahali pale ambapo hakuta kuwepo na corona, hakuta kuwepo na vita, hakuta kuwepo na saratani, hakuta kuwepo na leukemia, hakuta kuwepo na ukimwi, hakuta kuwepo na tamaa ya dhambi, hakuta kuwepo dhambi na mishahara yake ya kifo. Nunca mais haverá enfermidades, nunca mais haverá pecado, nunca mais haverá sofrimento. As pessoas têm artrite, hipertensão, têm que ficar tomando analgésico. Falência renal, fazendo diálise, e todo o tempo as pessoas estão indo para o hospital. Então, quando a Bíblia diz que os seus corpos exteriormente estão se desgastando, isto é uma grande declaração para você entender que você tem que sair daqui, que este mundo é hostil, aqui não é o seu lar. Kuwafanya ninyi mpate kujiandaa kutoka mahali hapa duniani humu na kuambia kwamba nyumbani hapa duniani sio nyumbani kwenu. Então, a outra tradução para o exterior, o desgaste exterior, está em Romanos capítulo 12, eu vou ler o versículo 2. Iko kwenye kitabu cha Warumi sura 12, ninasoma mstari wa 2. No versículo 1 ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Kwa hivyo ndugu na dada zangu,
ninawasihi kwa rehema zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na inayompendeza Mungu. It says, this is your true and proper worship. Anasema hii ndio ibada yenu yenye Ele maana diz, na ya este é kweli. seu verdadeiro e total adoração. The patterns of this world. Mstari wa pili anasema E kwamba ele diz, no 2, não se conformem ao padrão deste But be mundo, transformed by the renewing of your mind, bali mgeuzwe mas sejam transformados pela then renovação you da will sua be able to mente, test and approve what God's will is. ndipo mtaweza kuonja para que na então kuhakikisha vocês ni nini possam mapenzi provar mema yaliyo- qual é a The good, vontade de pleasing and perfect Deus. will. yaliyo mema, yanayopendeza, A vontade mapenzi na agradável, ukamilifu. boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo muito claramente que você tem que estar ciente de que este corpo mortal é temporário, está cheio de corrupção e morte. Quando chega a uma certa idade, tudo começa a falhar, o rim falhar, o coração começa a falhar, o cérebro começa a falhar. Hizi ambazo mko nazo hapa duniani ni ya muda mfupi, inakufa, ya kwamba inaoza. Inapofika mahali unapata ya kwamba magonjwa za mifupa inaingia ndani, magonjwa za maini, mapafu, kila kitu inaiathiri. Hivyo basi inakufa, inazoroteka. All put together is that this world is not our home. We need to prepare for the eternal home. Para So the colocar tudo junto, persecution este that mundo não é o causes nosso you to lar e see nós the outward precisamos nos way preparar to para o the nosso body lar is eterno. good, Mas because a it reminds perseguição you é o que that te this mostra world que is not esse your home. desgaste exterior do If seu you're born corpo again, é it will be bom, hostile to porque you. isso te faz te lembrar que este lar não é o seu lar. Porque quando você nasce de novo, este mundo tem que ser hostil a você. Então, este desgaste exterior é bom, está anunciando que se aproxima a ida para o nosso lar. Inayofanya miili zenu kuchakaa ni vyema kabisa, ni nzuri kabisa, kwa sababu inakukumbusha wewe kujua ya kwamba hapa duniani sio nyumbani kwetu, bali tupaswa kujiandaa kwa ajili ya makao yetu ya milele mbinguni. And it should remind us that we should never ever conform to the Isto patterns deve of nos this world. lembrar que nós jamais devemos nos conformar com os padrões deste mundo. Tusiwahi kujiambatanisha na mitindo za ulimwengu huu. And in Hebrews chapter 13, it says the following, verse 14. Na kwenye kitabu Hebreus cha 13:14, ele diz o seguinte. Again, Hebrews chapter 13, I'm reading verse 14. Novamente, Hebreus 13, eu vou ler o versículo 14. He said, for here we do not have an enduring Ele city, diz, but we are looking for the city that is to come. Anasema kwa kuwa pois hapa aqui hatuna não mji temos huo, nenhuma bali cidade tunatafuta permanente, ule mji mas ujao. nós buscamos In Philippians aquela chapter que há 3, de verse 20, vir. our citizenship is in heaven. That is the constant Filipenses reminder that this 3:20, world ele is diz, not a our nossa home. pátria When está our nos bodies are céus. outwardly Isso é uma wasting away, constante and yet inside we're building a para tremendous constantemente nos glory lembrar que that aqui will não be é o revealed nosso when the lugar, Messiah comes. que So we should never exteriormente compromise, estamos but exteriormente, continue in holiness, mas nós building temos that uma glory tremenda and glória looking forward to que that vai day se of revelar quando o revelation. Messias vier, mas nós temos que estar constantemente olhando para esta glória, conforme está escrito no livro do Apocalipse. Lakini mwenyeji wetu uko mbinguni. Hivyo basi anasema ya kwamba hiyo yapaswa kutukumbusha sisi kila siku, kila uchao, ya kwamba tupate kujenga ndani mwetu utukufu ule ambao utadhihirishwa wakati ambapo Kristo Yesu atakapokuja. Hivyo basi tukapate kujiepusha kabisa na ulimwengu huu na kujua ya kwamba duniani humu sio nyumbani kwetu. And that's why in James chapter 4, verse 4, it E é says, por isso que em Tiago, capítulo 4:4, ele diz, it says, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity with God? Anasema ya kwamba adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Portanto, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. So you choose now
to follow the Lord Então, quando faithfully, você without escolhe compromise, agora then seguir you ao quickly Senhor realize fielmente, sem se that this comprometer, world from the beginning então has been rapidamente fighting você entende God. que este mundo So já you desde o cannot be friendly to this world. princípio luta contra Hivyo Deus. basi, Então você não pode unapochagua ter kikamilifu nenhuma kabisa na amizade com este uaminifu mundo. kabisa kumfuata Mungu, hivyo basi unagundua vyema wazi kabisa ya kwamba ulimwengu huu, dunia hii sio ya urafiki. Hivyo basi hauwezi kuwa rafiki wa dunia. You will realize very fast that this world, right from the beginning, has Você been fighting entende God. rapidamente que este mundo já desde o princípio tem lutado contra Deus. Se você andar com Cristo sem ceder, sem se comprometer com o mundo. Basi moja kwa moja utatambua ya kwamba tangu mwanzo ulimwengu huu umekuwa ukimpiga vita Mungu. And that's why the Lord says any friendship with this world becomes E é por isso que o Senhor diz que toda amizade com este mundo torna-se inimigo do próprio Deus. Unafanyika uadui na Mungu mwenyewe. Because it says very clearly, Adam and Eve, when they appeared here, Porque ele diz muito claramente que Adão e Eva, quando eles apareceram aqui, o Senhor lutou, quando eles apareceram, o mundo lutou contra a agenda de Deus que Deus colocou sobre eles. O inimigo veio para lutar contra a agenda de Deus que ele colocou em Adão e Eva. Então, quando você olha para Caim e Abel, novamente, Deus usa Caim para lutar contra a agenda de Deus que estava sendo manifestada por Abel, que ofereceu o sacrifício perfeito lá. Quando Abel ofereceu o perfeito sacrifício, que era a agenda de Deus, o inimigo usou Caim para lutar. Desde Adão e Eva, o inimigo luta contra a agenda de Deus que estava em Adão e Eva, a visão que ele colocou dentro deles. Da mesma forma, Abel, o filho da promessa, ele ofereceu o sacrifício perfeito, então o mundo veio e lutou contra. Mas então a queda veio. Mas quando agora vieram Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, então você vê que o diabo usa Caim para lutar contra a agenda de Deus que foi colocada em Abel para o sacrifício perfeito, adoração. Kuipiga vita agenda ya Mungu ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani ya Abeli kwa ajili ya dhabihu kamilifu. So if you look at this phenomenon Então, se você olhar este fenômeno do sacrifício rejeitado que está acontecendo na igreja deste dia presente, onde eles estão adorando e nenhum aleijado está acontecendo, Deus não está lá rejeitando o sacrifício. Isto já começou em Caim, em Gênesis capítulo 4. Por isso nada acontece lá, Deus não está lá, a nuvem não vem lá, aleijados não andam lá. Ambapo kanisa la kisasa, that's in a situation where the present day church is worshiping. Nós estamos numa situação onde a igreja deste dia presente está adorando em pecado e o Senhor não aceitou a adoração deles porque eles estão misturando modernismo, outro evangelho, uma cruz mais leve, rejeitaram o sangue, adorando como cristãos modernos, nenhum aleijado andando, nenhum cego enxergando, nenhum céu aberto, nenhuma nuvem visitando. Você pode ver muito claramente que Deus rejeitou aquele sacrifício, Ele não está com eles. E ao fazer isso, o Senhor está dizendo que essa rejeição do sacrifício já começou com Caim, já em Caim, ele já se recusou, o mundo já rejeitou a agenda de Deus. Kwa nini amekataa dhabihu zao? Dhambi. Wamechanganya na dhambi. They have refused holiness. When I came preaching, repent and return to holiness. Eles se recusam à santidade. Quando eu venho e prego, arrependam-se e voltem à santidade. Eles não querem ouvir até hoje. Kwa sababu ya dhambi. Na wakati ambapo manabii wa Bwana wa kutisha walipokuja wakihubiri toba, tubuni, wameikataa ujumbe huo hadi leo hii. Ndio sababu Mungu hasikilizi hizo makanisa huko nje. Why? What is the proof?
You don't see cripples walking there. The Por quê? cloud of God does not visit there. Porque você The não open vê heaven, aleijados no rain andando, falls into você the não vê, temple. a nuvem de There's Deus no não commanding está, heaven to open there. não está vindo, não, o céu não está aberto, a chuva não está vindo. Não há nenhum comando para a chuva lá. Wingu la Mungu Baba hajakuja na kushuka huko. Hakuna vipofu ambao macho zao zimefunguka huko. Wingu haijafunguka huko na kunyesha mvua. So the world has always been fighting the agenda of God at the time Então of Adam o mundo and Eve, está in sempre the time of lutando Cain and contra a Abel, agenda de Deus no tempo de Adão e Eva, no tempo de Caim e Abel, desde os dias de Noé. Esta geração luta contra Deus, eles se recusam a se arrepender. Akipiga vita agenda ya Mungu tangu wakati wa Adamu na Hawa, wakati wa Kaini na Abeli, wakati wa kizazi cha Noa. Kizazi hicho walikataa kabisa kuitii agenda ya Mungu na wakakataa kutubu. You see it even in the generation of Nimrod, the king Você vê até of mesmo Babylon. na geração When de they built the Tower of Nimrod, Babel, in that o rei de building of the Babilônia, Tower of quando Babel, eles you see the book of construíram Genesis 11. a Torre That de is Babel, e rebellion. naquele That is Torre de Babel fighting você vê no God. livro de Gênesis, essa é a rebelião. Isso é lutar contra Deus, em Gênesis 11. Kwa lile hekalu, wakati wa kujenga ule mnara wa Babeli, ya kwamba hiyo yote iliambulia kumkataa Mungu, kukosa kumtii Mungu. The world has been fighting the Lord. O mundo tem lutado contra o Senhor. É por isso que quando Jesus veio, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Agenda ya Mungu. Na ndio sababu wakati Yesu alipokuja, alisema ya kwamba ufalme wangu sio wa dunia hii. And that's why Jesus said that even you, my E é followers, por even isso you, que the Jesus Christians, diz que even até you, the mesmo believers, vocês, you meus are not seguidores, of this vocês os world. cristãos, vocês os crentes, vocês não são deste mundo também. Vocês também não são deste mundo. Hata ninyi waumini, hata ninyi wa Kristo, ninyi sio wa ulimwengu huu. And that should make us understand that if Christ is the light E of isso God, deve nos fazer and yet we are entender que wasting se away Cristo é a our bodies luz de Deus, when we are e in entretanto this nós world, estamos having sendo received desgastados Christ, no then nosso that is corpo enquanto essentially estamos neste the mundo tendo realization recebido a Cristo. of the fact that we Então are isso é living in a wicked, essencialmente a dark world that does realização, not accept God. o entendimento de que nós vivemos em um mundo escuro e iníquo que não aceitou a Deus. Yeye ndiye nuru ya Mungu. Hivyo basi katika ulimwengu huu, ile hali mili zetu zinachakaa, ile hali hapana, connect for them. Ile hali sisi ambao tumempokea, inabidi ulimwengu tupige kiwango ambapo sasa mwili zetu zichakae. Hiyo maanake ndiyo ishara ya kwamba tunaishi kwenye dunia hii ambayo ni ya giza na ya uovu sana, ambayo sio nyumbani kwetu. Tunafaa kujitayarisha vyema kwenye utakatifu, kutarajia nyumbani kwetu ya mbingu, nyumbani kwetu pale katika Yerusalemu mpya, ambaye ndiyo nyumbani kwetu wa kudumu, wa milele. So you did just connect it for them. So this is very serious, blessed people. The Lord is Então saying isso that é muito sério, povo abençoado. O Senhor está dizendo que esta decomposição e corrupção do nosso corpo mortal enquanto estamos aqui, enquanto ainda estamos aqui, deve nos dizer que esta vida é temporária. Esta é uma vida que está se corrompendo e nós temos que ansiar pela vida permanente, que é a vida melhor. Hivyo basi yapaswa kutuambia wazi kabisa ya kwamba hapa duniani sio nyumbani kwetu, bali tunapaswa kuwa tunatazamia na kulenga nyumbani kwetu kwa milele, katika makao ya milele. And in Romans chapter 6 it says the following. Na kwenye Warumi Romanos capítulo 6, ele diz o seguinte, mstari wa 23, versículo 23. But the gift Ele of diz: God is eternal life in Christ Jesus, our Lord and blessed Savior. anasema porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gênesis 3:19, nós vimos que o corpo vai se decompor e voltar ao pó, de onde ele veio. Vai ser dissolvido e voltar ao pó. Hivyo basi itarudi katika mavumbi mahali ulikotoka.
For me, when I see that, I see these two scriptures. The first thing that comes Para to mim, mind quando eu vejo is isso, that eu vejo God estas judges duas sin. escrituras. A primeira coisa que vem na Mankind nossa failed to mente é que sin, and the Deus wages of julga the o judgment pecado, of sin fell a on humanidade mankind, caiu which em is death. pecado e o salário do Hivyo basi, pecado kwangu mimi caiu ninapoona sobre a maandiko haya humanidade, mawili, que é hivyo basi a morte. kile Esse ambacho salário, essa recompensa, kinadhihirishwa kwangu wazi consequência kabisa ni ya é kwamba a morte. mshahara wa dhambi ni mauti, ya kwamba mwanadamu alianguka katika dhambi na katika uovu, na kwa sababu ya hiyo mshahara wake dhambi ni mauti. So the wasting away, the outward wasting away of our Então, bodies, esta decomposição, esse desgaste exterior do nosso corpo deve deixar muito claro para nós que certamente o salário do pecado é a morte, que a praga da morte traz. Veio, todas as enfermidades vieram por causa do pecado que veio ao mundo. Hivyo basi yapaswa kuwa dhihirisho tosha kabisa ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, ya kwamba dhambi ilikuja duniani, na kwa sababu dhambi ilikuja duniani, hivyo basi kifo kikaingia kwenye dunia. In other words, the Lord is telling us by saying that Em outras palavras, o Senhor está nos dizendo que quando nós estamos aqui andando com Cristo, os nossos corpos vão se decompor, mas Ele está construindo um corpo de glória eterna. Nós estamos nos desgastando exteriormente, e isso deve nos dizer muito claramente que a nossa vida nesta terra é muito breve e nós temos que nos preparar para a eternidade. Tunapompokea Yesu na yale mateso ambayo tunapitia na mili zetu kuchaka, basi yapaswa kutuambia kwamba hapa duniani si nyumbani kwetu, na hivyo basi tupaswa kujiandaa. Eu disse que isto deve nos dizer que a vida nesta terra é muito curta e nós devemos usar esta vida somente para nos preparar para o reino eterno de Deus. Yapaswa kutusaidia sisi kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa milele wa Mungu unaokuja. The book of Matthew chapter 6 verse 11, it says the following. O livro de Mateus 6:11, ele diz o seguinte. Mateus 6:11. Give us today our daily bread. Ele diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ele não disse, dá-nos hoje o nosso pão eterno. E ele não disse, dá-nos eternamente o nosso pão diário. Muito dura muito pouco, povo abençoado. Isto significa que a perseguição é obrigatória nesta vida por causa do pecado. Tudo isso é por causa do pecado. Então, tudo que foi dito antes, juntando tudo com a perseguição nesta terra, quando você nasce de novo, e o desgaste exterior do nosso corpo, isso deve nos ensinar duas lições muito importantes. Na pia kuchakaa kwa mili zetu za nje wakati ambapo tumeokoka. Basi yapaswa kutuambia yafuatayo. Number one, jambo la kwanza, número 1, isto realmente deve exaltar para nós o prêmio da salvação da graça de Jesus, que veio para nos libertar deste inacreditável, deplorável e estado de decomposição. Wa neema ya Yesu Kristo na damu ya Yesu ambaye ilikuja kutuondolea hii hali ya kufisha ambayo ipo sasa hivi. This decomposing state. Hali hii, este estado de decomposição. The grace of Jesus came as an antidote. A graça de Jesus veio como antídoto, como uma solução, uma injeção que pode curar este estado. Ele realmente quer ressaltar o prêmio e a pressão, o valor da graça que Jesus trouxe para o mundo, para nos libertar dessa corrupção do corpo, essa decomposição, destruição exterior. Do nosso corpo mortal.
And it should teach us very well, blessed people. Isto deve nos ensinar muito bem, povo abençoado. Nos ensina criticamente, uma lição crítica de que nós devemos viver a nossa vida temporária neste mundo. Nós temos que viver focando no eterno estado de Deus, no eterno reino de Deus. Vivemos aqui, mas totalmente focados no eterno reino de Deus. Então isso deve nos fazer hoje revisar a importância e o grande valor da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto também deve agora nos fazer elevar o nosso valor do nosso relacionamento com Jesus, porque, uau, é este relacionamento que nos curou e nos removeu desse estado de decomposição. Essa comunhão com Ele. Na kutusababisha kutambua ya kwamba wao uhusiano huu ndio ambao ilituondoa katika hali hii ya kuoza na kutupeleka katika hali ya milele. And it should make us understand that rescue that Jesus came to rescue e deve nos fazer entender que este resgate que Jesus veio para nos resgatar deste estado de decomposição é o resultado da salvação que Ele nos deu. Então nós temos que andar nesta salvação que Ele nos deu com zero comprometimento com o pecado. Kwa kutuokoa kutoka katika mili hii inayooza, hali hii ya kuoza na kutupeleka katika hali ya milele, basi yapaswa kutusababisha kudhamini sana na tena zaidi neema ambayo Yesu alituletea. Wokovu Yesu alituletea na inatubidi tutembee bila compromise yoyote. Yapaswa kutusababisha tudhamini kabisa wokovu ambao Yesu alituletea na kutusababisha tudhamini kabisa na kutokubaliana katu kabisa na dhambi. And so it should also cause us to realize that all this então, isto também deve nos fazer entender que toda essa redenção, desde o estado de decomposição que você vê no livro de 2 Coríntios 4:16, onde exteriormente estamos sendo desgastados, que todo este resgate deste estado não será completo até Cristo voltar. Então, isso deve nos fazer focar mais no retorno de Cristo e nos preparar mais em santidade e justiça. Esta decomposição exterior que nós estamos experimentando no nosso corpo, isso só vai ser resolvido quando Cristo vier e nos der o corpo glorioso. E isso então deve nos fazer focar ainda mais na vinda de Cristo, nos preparando em absoluta santidade e justiça. And to prepare very well in holiness. E nos prepararmos muito bem em santidade para aquela vinda do Messias. E também deve levantar o nosso entendimento de que nós seremos removidos desse estado. E este evento da nossa remoção na vinda dele chama-se glorificação. Então isso deve nos trazer o entendimento da importância da ressurreição que Jesus nos trouxe. Porque esta gloriosa ressurreição é o que nos deu a glorificação. Ya kwamba hali ya kutukomboa kutoka kwa hali hii ambayo inaoza, hiyo process ya kutukomboa itapitia kwa kutukuzwa. Lazima mtukuzwe ndio muingie mbinguni. You must be glorified to enter heaven. Na mkisha tukuzwa, você tem que ser glorificado para entrar no céu. Você não pode entrar com seu corpo normal no estado eterno. A ressurreição de Cristo é muito central, porque é isso que nos deu, o que nos garantiu a glorificação que foi prometida. Foi através da ressurreição dele que nos foi dada a promessa da glorificação.
All this should make us raise the value of Christian salvation and stop Tudo isso deve nos fazer elevar o valor da salvação cristã e parar de desperdiçá-la da forma como essa geração moderna está desperdiçando e andar no glorioso caminho de Jesus, da salvação de Jesus. Kama vile kanisa la majira haya sasa hivi wanavyoipotosha na kuitumia vibaya. Isso deve nos fazer entender que esta salvação na qual nós estamos andando hoje nesta terra é o que nos deu, baseado no nosso caminhar. A salvação de Deus é o que vai garantir se nós seremos glorificados ou não. Esta salvação que nós estamos andando hoje é o que vai nos dar a porta de entrada para a glorificação prometida. Iwapo tutatukuzwa ama la hasha, kama vile ambavyo tutatembea katika dunia hii na wokovu wetu, ndio ambaye itajalisha iwapo tutatukuzwa katika hali ya milele ama hapana. This should also make us understand that the salvation we are walking today. Isso também deve nos fazer entender que a salvação que nós estamos andando hoje, na verdade, é a chave para a nossa entrada na eternidade. Se nós vamos entrar na Nova Jerusalém ou no Lago de Fogo, você tem que tomar muito cuidado como você lida com a salvação, com a sua salvação, com a qual você está andando hoje. Iwapo tutaingia katika ufalme wa mbinguni milele ama kuingia katika jehanamu. Hivyo basi, iweni uangalifu na chungeni sana jinsi mnavyotembea wokovu wenu leo hii hapa duniani. Então o Senhor está levantando um prêmio muito alto para a salvação de Cristo, a salvação que nós temos, para que os cristãos parem com este abuso da graça de Jesus, que é muito perpétuo. Isso é muito proverbial nessa era. Kuhusiana na wokovu wa neema ambao tuko nao sasa hivi, wokovu wa Kristo tulio nao, ili kwamba kanisa la majira haya, Wakristo wa leo hii waache kuitusi neema kama vile wanavyoitusi, na imeenea sana kabisa kwa wakati huu kwenye kanisa la majira haya. All this conversation the Lord is bringing right now. Toda esta conversa que o Senhor está trazendo agora deve recalibrar, reestabelecer a forma como você anda na sua salvação cristã, a forma como você olha o pecado e para rejeitá-lo, e a forma como agora você anda como um cristão santo. Kubadilisha jinsi ambavyo unatazama wokovu na upate kukataa dhambi na kukataa kila mbinu ya dhambi, na hivyo basi upate kutembea katika utakatifu na katika uhaki. Job chapter 19 verses 25 to 27. Jó 19, 25 a 27. He says the following, Job chapter 19. Jó capítulo 19, verses 25 and 27. Versículos de 25 a 27. He says the following. Ele diz o seguinte: I know that my Redeemer lives. Eu sei que o meu Redentor vive. He will stand on the earth. E que no fim ele se levantará sobre a terra. Significando, ele vai ficar de pé no Monte das Oliveiras quando ele chegar. E depois que o meu corpo estiver destruído, esta é a corrupção, é o desgastar do corpo. Entretanto, na minha carne eu verei a Deus. Este agora, ele está falando do corpo, do novo corpo, o corpo glorioso que nós vamos receber. Este é o corpo ressuscitado que você vai receber. Entretanto, ele diz, depois que a minha pele for destruída lá embaixo pelos vermes, entretanto, na minha carne eu verei a Deus. Ele vai receber um novo corpo, um corpo glorioso. Aqui está a promessa da ressurreição, bem aqui.
Yet in my flesh I will see God. This is the promise of the glorious resurrection. Entretanto, na minha carne eu verei a Deus. Esta é a glória da prometida esta é a glória da prometida ressurreição que ele está falando aqui. The glorious resurrection. A gloriosa ressurreição. With my own eyes. Eu mesmo verei com os meus próprios olhos. Agora ele está falando da Nova Jerusalém, está lá com o Senhor. E eu verei o Senhor com os meus próprios olhos. I myself will see him with my own eyes. This is when now you are living. The dwelling of God has become man. He is with man now in the New Jerusalem. Eu o verei com os meus próprios olhos. Isto é agora quando a habitação de Deus será com o homem finalmente na Nova Jerusalém. I am not another. Eu e não outro. Ou como o meu coração anseia dentro do meu peito, significando ele anseia desesperadamente por aquele tempo. Você não pode dizer uma coisa dessas, a não ser que você leve a tua salvação muito seriamente nesta terra agora. Você não pode entrar onde Deus está, a não ser que você tenha um corpo glorioso. Você alguma vez já pensou? Porque os dois profetas do Senhor, um deles está no corpo glorioso. Você já pensou como é possível que eles podem ir e falar com Deus em voz audível? Vocês precisam de um corpo glorioso, o corpo eterno, para entrar no glorioso e eterno reino de Deus. E isto está sendo decidido bem agora aqui na terra, pela forma como você anda na sua salvação cristã. Se você andar em santidade e justiça, você vai entrar em um corpo glorioso, você irá diante do Senhor e estará lá para sempre com banquetes e celebrações e adoração e louvor para sempre. Se você andar santo e justo, terá um corpo glorioso, estará para sempre com o Senhor. Então, para aqueles que querem receber o Senhor novamente, repita esta oração. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu agora te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, estabeleça a tua salvação no meu coração, uma salvação santa, para que eu possa ter zero tolerância ao pecado. Senhor, eu te recebo como meu Senhor e abençoado Salvador nesta manhã. E eu te peço para me selar com o eterno reino de Deus. E me dá poder do Espírito Santo, para que naquele dia do teu retorno eu possa ser glorificado. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. Então lembrem-se que o Messias está vindo. Vivam sempre a sua vida como se hoje fosse o dia quando Cristo vai retornar. Então você vai entrar. Obrigado.